Aleluia, glória a Deus. É um privilégio, irmãos, estarmos aqui. É um privilégio e uma responsabilidade. Pode se assentar em nome de Jesus, amada igreja. O pastor fala, nem precisa ficar sentado, né? Sente-se em nome de Jesus. O Senhor quer falar com vocês. É um privilégio e uma responsabilidade. É um privilégio porque falar da palavra do Senhor e falar daquilo que é a verdade e falar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração é um privilégio para nós. E a responsabilidade porque nós sabemos que subir aqui em cima é algo que, ainda mais a responsabilidade porque vocês têm pastores abençoados, que têm alimentado vocês através da verdade. Porque se um dia alguém subir aqui e não pregar a verdade, aí é complicado. Mas enquanto está se pregando a verdade, enquanto se está falando a verdade, e pelo que eu conheço os pastores, pelo pouco tempo que a gente tem estamos criando uma amizade, um vínculo, eu tenho visto como eles são pregadores da verdade, como eles têm pregado a verdade, anunciado a verdade para todo aquele que crê na palavra do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra, na realidade, quando o pastor fez o convite, eu aceitei, lógico, todo pregador gosta de pregar, né? Glória a Deus. Eu aceitei e fiquei, Senhor, o que eu vou falar para a igreja? Eu já vim uma vez aqui, eu vi a ministração do pastor, eu falei, eita glória, para pegar lá tem que ter muita responsabilidade para falar. O pastor, ele prega muito bem, ele tem uma dinâmica muito boa na pregação, e é lógico que quando a gente vai num lugar onde tem a unção, você pede para o Senhor para te dar a unção também, para que a palavra possa penetrar no seu coração. E eu fiquei pensando, e aí a minha esposa falou assim, ela pegou e falou uma palavra, eu falei, opa, era essa mesmo que eu estava pensando de pregar, não foi? Aí eu falei, então é isso mesmo que o Senhor quer falar para a amada igreja. Então, queridos, em nome de Jesus, eu sei que eu pedi para vocês ficarem em pé. Nós podemos ler a Bíblia sentado? Podemos, tá? A reverência não está no sentar e no levantar, a reverência está no nosso coração, em quem a gente sabe que nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o poder. Mas aqueles que puderem, só para nós lermos a palavra do Senhor, ficar em pé em nome de Jesus, eu sei que eu pedi para vocês sentarem, porque eu ia dar uma pequena introdução, então, mas aqueles que não puderem, pode ficar sentado da mesma forma. Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em 1 Samuel 16, 1 Samuel no capítulo 16, no verso 11. Eu creio que a amada igreja aqui já conheça esse texto, já leu, já ouviu a pregação em relação a isso, mas eu sei também que o Senhor quer falar com vocês. 1 Samuel 16, 11. Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Estão chegando lá então. Glória a Deus. Eu vou ler para vocês, queridos, na minha versão. Diz assim: diz mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, ó Pai, venha de entrar dentro do nosso coração. A Tua palavra nos garante que a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela entra, Senhor, na nossa alma, na divisa, Senhor, da nossa alma e do Espírito, e ela tira tudo aquilo que nós não precisamos, e ela é viva e eficaz, Senhor, para nos trazer vida, e vida em abundância, como o Senhor nos garante. Que tudo aquilo que eu irei falar, ó Pai, venha trazer graça, Senhor, e conforto, alento, alegria ao coração dessa amada igreja, em nome de Jesus, amém. Amém? Em nome de Jesus, pode se assentar, em nome de Jesus. Eu acho que todos vocês já conhecem essa palavra. Aqui, o profeta Samuel, ele foi ungido a vir. Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor, porque Saul fez aquilo que desagradava ao Senhor. Ele fez algo que ele não poderia fazer, que era oferecer sacrifício, não era o seu papel. E ele foi desobediente. O Senhor, ele desaprova a desobediência. Ele não
é com aqueles que são desobedientes. E Saul, ele foi desobediente, e ele passou por cima de uma autoridade que ele não tinha. Ele era rei, ele não era sacerdote. E a partir daquele momento, o Senhor declarou: o seu reinado acaba aqui, porque você foi desobediente. E o Senhor falou: Samuel, vai até a casa de Jessé, e lá você vai ungir um rei. E o texto fala, se a gente começar a ler, desde o começo de 1 Samuel 16, ele fala que assim que ele chegou, quando ele estava indo à casa de Jessé, antigamente, queridos, eu já estou com 30 e lá vai alguma coisa no Evangelho, já estou com mais de 40 anos de idade, né? Mas no Evangelho eu já estou 30 e uns 35, 33 anos de pastoreio. Já estou está fazendo 5 anos agora que o Senhor me deu o privilégio de formar e estar anunciando a palavra do Senhor. Mas na caminhada cristã já tenho 33 anos de evangelho. E nesse período, quando um pastor, uma autoridade espiritual falava algo, nós tínhamos temor, porque nós sabíamos que a palavra ela vinha do Senhor, vinha diretamente do Senhor. Ah, pastor, então você quer estar dizendo que pastores não erram? Não, todo ser humano erra, mas se o pastor fala da palavra do Senhor, ela não erra. E eu vim de um tempo, está aqui minha mãe, que é bem mais tempo do que eu na questão da conversão, e havia-se um temor ao Senhor e as palavras que os pastores falavam, as igrejas, os corações dos irmãos tinham mais temor em relação a isso. E então, quando Samuel estava indo, a primeira coisa, e aí, ali era um homem de Deus indo, um homem de Deus chegando àquela região. Aqueles que já viram Samuel chegando, já teve um temor, porque falou: opa, tem algo do Senhor, ou é bênção, ou é alguma palavra de repreensão. Já chegaram nele: é de paz a sua visita? Ele falou: é de paz. É de paz. Se você começar a ler Samuel 16, é só uma pequena introdução naquilo que eu quero falar com vocês, mas eu estou chegando lá em nome de Jesus, tenha um pouco de paciência. O pastor foi ousado. Eu falei: pastor, qual que é o meu tempo? Ele falou assim: eu não gosto de dar tempo, fica na dispensação do Espírito. Eu falei: pastor, não faz isso. Foi falar isso para pastor gosta de pregar e gosta de falar bastante, né? Mas eu garanto que eu não vou passar do tempo, queridos, em nome de Jesus, fiquem tranquilos. Né? Nós temos uma responsabilidade com você e com a palavra, e eu não gosto de passar do tempo, até porque eu tenho uma pastora do meu lado ali que ela fica assim: ó, seu tempo, ela fica me cobrando, porque ela sabe que se deixar, nós vamos sair daqui bem tarde, e eu não quero. Então, voltando ao texto, né? O que aconteceu ali? Ele é de paz, eu vou até Jessé, e ele foi até a família de Jessé. Ele foi até a casa do pai de Davi. Ele chegou ali e eu vim ceiar com vocês, eu vim me sentar-me à mesa com vocês. E ali ele sentou à mesa. E ele falou: chama a todos. Chama a todos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Amém? Quem aqui deixa que qualquer um sente à sua mesa? Levante a mão. Qualquer um que senta à sua mesa. Acredito que não, né? Nós temos essa questão de aqueles que vão adentrar dentro da minha casa, aqueles que vão assentar à minha mesa, que vai comer comigo e com a minha família, tem que ser pessoas que vão trazer o quê? Uma paz dentro do meu lar, que vai trazer o quê? A alegria, que vai somar comigo dentro do meu lar. Não é a pessoa que vai tirar a paz de dentro do meu lar. Queridos, nós estamos passando por uma breve, momentânea tribulação lá em casa. É momentânea. Eu tenho comigo que... e a minha esposa me conhece, quem me conhece sabe, eu não gosto de murmurar. Eu dou graças a Deus por tudo. Mas tribulação que está quase me arrancando os cabelos. É o tal da falta de água. Vocês já viram o tal da falta de água? No nossa região lá, eles estão
quebrando tudo lá por causa da falta de água. E por incrível que pareça, na rua, a casa que entupiu foi a minha. E nós estamos desde terça-feira na luta de leva caminhão-pipa, por favor desentope esse negócio e nada de água lá em casa. E aí você vai, corre para casa do pai e da mãe, toma banho, volta para casa, vai para comer lá, volta para casa. Antes de vir para cá, vai para casa do pai e da mãe, toma banho. É difícil. Hoje, graças a Deus, foi o caminhão-pipa lá e já colocou água na caixa. E graças a Deus o Senhor daqui um pouco arruma. Mas por que eu estou falando isso? Quando você está dentro da sua casa, você quer o quê? Você quer paz. Você quer um local ali onde você sinta, poxa, eu gosto, tá aí a minha esposa, ela me conhece. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Eu chego em casa, muitas das vezes ela fala, amor, vamos sair? Eu vou. Porque é a minha família, eu tenho que agradar a minha família também. Eu não posso fazer só a minha vontade. Amém, homens? Levanta a mão aí. Glória a Deus, homens. Glória a Deus, os homens, os sacerdotes. Nós não fazemos só, a irmã está batendo palma ali. A minha vontade é ficar realmente só em casa. Eu sou mais caseiro. Até para ir na casa dos meus pais, quem chama mais para ir lá é a minha esposa. Porque eu gosto de ficar mais em casa. Mas assim, quando você está em casa e quando eu gosto de ir para casa porque eu sinto paz na minha casa. Eu quero estar com a minha família em casa. E quando eu levo alguém para dentro da minha casa, é alguém que eu quero que também aquela paz faz parte junto comigo. Que ele traga paz e não traga maldição ou traga tribulação para dentro da nossa casa. Sim ou não? Não é esse o desejo do nosso coração? Glória a Deus. E foi isso que aconteceu. Samuel, ele foi até a casa de Jessé, se reuniram ali na mesa e chamou todo mundo. E Samuel, ele tinha uma missão para cumprir ali na casa de Jessé, que era ungir o futuro rei. Amém? Posso pregar agora? Essa foi a pequena introdução que eu queria falar com vocês. Porque ele tinha que ir à mesa, ele estava na mesa, é um local onde nós nos reunimos para agradecer ao Senhor, para estar ali e agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos fez. É ali que a gente prepara, o pastor até falou, a minha esposa, ela fez um curso de conexão à mesa, né, e ela não dá para fazer sempre, né, gente, porque a gente sabe que todo mundo é corrido, mas quando faz é muito top. Eu gosto quando ela prepara esses negócios lá em casa. Aí ela pega aquelas... A gente muitas vezes tem aquele negócio de preparar o melhor prato para quando vai alguém lá em casa, o melhor copo quando vai alguém lá em casa. E muitas vezes nós não fazemos isso dentro para nossa família. E é o contrário, nós temos que também fazer isso para os da nossa casa. Preparar uma mesa bonita para nós. Glória a Deus, né? Temos que fazer isso para os nossos. É que estão ali todos os dias com a gente. Muitas vezes a gente esquece disso, dá prioridade para os outros e esquecemos do de dentro de casa. Os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos maridos merecem o melhor de nós para eles. Mas eu não vim aqui para pegar para casais, tá? Não vim fazer isso aqui não. Glória a Deus. Mas assim, por que eu estou falando tudo isso? A mesa é um local aonde você senta. Você leva alguém na mesa da sua casa, é alguém que provavelmente tem alguma intimidade com você, sim ou não? Alguém que você ali tem uma certa desenvoltura para conversar, para falar, para você poder desenvolver, falar algo em relação a tudo que você quer conversar, ou apenas para bater papo. Foi uma semana desgastante, foi uma semana complicada, e você levou alguém para conversar com você, sim ou não? Glória a Deus. E Davi não estava naquela mesa. Mas Samuel deixou bem claro. Ele falou assim, ó, ninguém senta na mesa até que ele venha. Samuel, quando ele foi ali, ele foi e falou assim, traga os filhos. Aí trouxeram todos os filhos, menos Davi. Davi ainda estava no campo. Ele chegou ali, né? Aí apareceu. Vamos ser bem sinceros. Se eu fosse Samuel, eu acho que eu já erraria nessa questão também. Eu acho, por isso que Deus me deu só menina, porque eu gosto de mulher, graças a Deus. Né? Deu 2 filhas bonitas e uma esposa linda para mim.
Graças a Deus, né? 2 filhas bonitas e uma esposa. Eu tenho 3 mulheres. E aí ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu, mas infelizmente é uma verdade. Nós, seres humanos, a primeira coisa que nós olhamos é o quê? A aparência. Só que Deus, ele olha o coração. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu foi um homem forte, um rapaz alto, bonito. Ele falou, opa, é esse que o Senhor quer. Porque o primeiro rei de Israel, quem foi? A palavra do Senhor fala que Saul, ele era o maior, daqui para cima, ele era o maior de todos que tinham em Israel. Ele era um homem robusto, um homem forte, possivelmente um homem bonito, um cara que era musculoso. Aí, opa, se a gente for levar olhando para Saul, esse aqui é o que é mais parecido, é esse. Deus falou não. Opa, então é o segundo, também não. Passou todos os filhos. Até que ele falou, uai, o Senhor mandou aqui, então tem alguém aqui, porque Deus ele não se engana, amém, irmãos? Deus, ele não se engana. Quando ele quer fazer algo, ele vai fazer. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Deus, ele não volta atrás. O que ele falou, ele vai cumprir. E mandaram chamar Davi para que ele se assentasse na mesa, para que ele viesse cumprir uma mesa do justificado, a mesa dos filhos. Pois na mesa há o quê? Há um lugar de comunhão, há um lugar de intimidade. E como eu falei no começo, não é qualquer um que nós chamamos para adentrar a mesa. Não é qualquer um. É aquelas pessoas que a gente entende que são pessoas que vai nos abençoar. E eu quero perguntar para você, amado irmão, coloca a mão no seu coração hoje em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim. E aqui eu começo a minha mensagem. Eu quero assim, hoje Deus está te chamando para sentar à mesa dele. Deus está te chamando para sentar na mesa que Ele preparou para você e para mim. E eu quero perguntar para você, você é aquele que conhece o Jesus da multidão, o Jesus do meu pai e da minha mãe, da minha avó, ou é aquele que conhece o Jesus do Instagram, o da live? Eu vejo lá, não, eu vejo o pastor pregando, o pastor prega bem, é legal, eu até choro. Você conhece o Jesus de longe? Ou você é aqueles que são íntimo de Jesus, aquele que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo na sua vida? É aquele Deus, aquele Jesus que você tem relacionamento através do Espírito Santo. Essa foi a revelação que Jesus deu para quem? Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É só Jesus que tem palavra de vida eterna. E muitas das vezes, meus amados irmãos, infelizmente, nós estamos... eu falo porque eu vim de uma geração onde nós tínhamos mais temor à palavra do Senhor, mais temor. Nós queríamos estar na presença do Senhor. Olha, eu fiquei maravilhado e glória a Deus por isso. Acho que foi semana passada, eu não lembro agora. Mas a gente veio numa vigília aqui. Poucas igrejas que estão fazendo vigília de oração e adoração ao Senhor. E é poucos membros que vêm numa vigília de louvor e adoração ao Senhor. Infelizmente, qual que é a mesa que você está se assentando? Na mesa do Senhor? Aqui na minha direita está a mesa do Senhor, ou na mesa do inimigo das nossas almas, Satanás. Satanás, ele tem uma mesa preparada para mim e para você, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O Senhor, ele tem uma mesa de abundância, de paz, de alegria. Mesmo que nessa mesa, em alguns momentos, como a palavra do Senhor fala, e eu falei, nós estamos nessa mesa, mas nós passamos por tribulação. A única coisa que nós temos certeza aqui nessa mesa é que a palavra do Senhor fala, neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo e continue marchando. E marche.
não volte atrás. E eu quero falar e dar uma garantia para vocês, queridos. Tem um lugar na mesa que é só seu e meu. Na mesa do Senhor, tem um lugar na mesa que é seu. O Deus de antigamente, o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não mudou. As bênçãos e todas as promessas, tudo que ele tem para fazer para essa geração, está no mesmo lugar. O problema é que muitas das vezes nós não nos assentamos nessa mesa e não nos apropriamos dessa bênção. Mas Deus está convocando hoje, você e eu, para voltarmos a essa mesa e pegarmos de volta aquilo que muitas das vezes Satanás tem tomado de nós. O texto de Samuel deixa bem claro, não é a aparência que o Senhor busca. Qual que foi o principal de Davi, que a Bíblia deixa bem claro que Davi tinha como principal no seu ser? A palavra do Senhor fala, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele errou sim ou não? Mais de uma vez, e a Bíblia fala, ele errou com Betseba, ele errou com seus filhos, a casa dele foi uma bagunça, mas Davi, ele se assentava à mesa do Senhor, ele era um homem fiel ao Senhor, ele buscava ao Senhor, ele errava, ele sabia que a partir do momento que ele errou, ele sabia onde ele podia fazer o quê? Buscar o perdão. E Jesus tem um lugar à mesa para mim e para você. É o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus que está aqui hoje, nessa noite. E Ele está falando para mim e para você, ei, a mesa está aqui. Por que que você não se achega mais à mesa do Senhor? Por que que você largou de ter intimidade comigo? Por que que você não chega mais a mim, meu filho? Por que que você fica mais... E eu falo por mim também. Por que que você fica mais tempo no Instagram, ou no Facebook, ou nas séries da vida, e não venha ter mais intimidade para comigo? E não venha se assentar à mesa, não venha ter conhecimento da palavra? Eu vou perguntar, não precisa responder, querido. Mas, como eu já falei, nós estamos eu estou há mais de 30 e poucos anos na igreja. Eu já li a Bíblia várias vezes, e muitas das vezes a gente pergunta para as pessoas, irmãos, quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Quase ninguém levanta a mão. É inadmissível um crente não ler a Bíblia. É inadmissível um crente há mais de 5, 10 anos na igreja, não ter que se assenta nessa mesa, ou que pelo menos era para se assentar a essa mesa, e não ter lido a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ou pelo menos o Novo Testamento. Pelo menos o Novo Testamento, que é mais fácil de compreensão, mas tem que ler a Bíblia toda. Lá em casa, as meninas já sabem. Se não lê a Bíblia, não vai no celular. Aí elas fazem as obrigações dela. Acorda, lê a Bíblia, faz as tarefas de casa, como o pastor falou. Lá cada um tem a sua tarefa, lá em casa também. Aí depois elas podem fazer as outras coisas que elas querem fazer. Com regra. Quanto tempo a gente gasta na frente de uma TV e na frente de uma tela de celular? E o Senhor está ali, ó. O banquete do Senhor está ali. As bênçãos do Senhor estão na mesa. Sente-se, meu filho. Aproveite do banquete do Senhor. Está ali e você está aqui. Aí Satanás está aqui, ó. Não, continua aqui do jeito que você está. O meu banquete é melhor para você. Continue. Não precisa ter intimidade com o Senhor, não. Não precisa ter intimidade com o Senhor. Não precisa conhecer a palavra do Senhor. Queridos, eu sei que essa palavra é dura de se ouvir, mas nós estamos vivendo numa geração de poucas pessoas que têm buscado ao Senhor em espírito e em verdade. Se o pastor chegar aqui e der uma palavra dura em relação a tudo que está acontecendo no mundo hoje, se sobrar 10 dentro da igreja, o pastor está abençoado. Eu lembro, na nossa época, que não podia-se nem bater
Não podia, guitarra então não podia de jeito nenhum. E estava todo mundo lá adorando e louvando ao Senhor, com alegria. Muitas vezes a gente vestia aquela becazinha, vinha aqui na frente e louvava ao Senhor, com bastante alegria, sem microfone, que microfone era algo raro antigamente, mas louvava ao Senhor. Salmo 100 declara algo maravilhoso para mim e para você: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eles não estão falando todos aqueles que têm mão. Ele está falando todos os moradores da terra. Nós estamos num culto de celebração. Você sabe o que significa celebração? Celebração é festa. Você vem para um culto, você vem festejar ao Senhor nessa noite. Você vem dar graças a Ele nessa noite. Quando fala um culto de celebração, não é um culto Ô Senhor, está filmando, não posso falar. Não é um culto, não é tradicional, não é uma reza, querido. Não, é uma celebração. Você vem aqui para celebrar, você vem para dar o seu melhor ao Senhor. E muitas das vezes é o que a gente menos faz, é entregar o nosso melhor ao Senhor quando nós estamos aqui. O músico está aqui na frente, vamos lá! E ele está tentando fazer o povo adorar. Bate palma. A expressão no rosto do irmão. A música é bem assim. Desculpa, eu não canto bem. Celebrai com júbilo ao Senhor. Com alegria, né? Aí a pessoa está aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor. Sangue de Jesus tem poder. A palavra celebração é festa. Júbilo, você sabe o que significa a palavra júbilo na Bíblia? Júbilo vem de jubileu. A palavra do Senhor fala que as pessoas, quando eles não tinham dinheiro, eles tinham que ficar escravos. Depois de 7 anos, ele dava aquele grito de júbilo. Estou livre, você e eu somos livres. Nós viemos na casa do Senhor. Temos um banquete maravilhoso para festejar com o Senhor. E nós estamos aqui igual uma múmia paralítica, muitas vezes, que não consegue nem bater palma, nem se alegrar na presença do Senhor. Misericórdia, irmão. Meu Deus do céu. O pastor não vai deixar eu pregar mais aqui. Queridos, mas foi o Senhor que preparou essa mensagem. Desculpa se não é a mensagem que a igreja queria ouvir, mas é a mensagem que o Senhor quer falar com você e comigo nessa noite. Por que que os crentes, os homens e as mulheres de Deus, estão preferindo mais a mesa de Satanás do que a mesa do Senhor? Nós, lá em Lucas 15, do versos 11 até o 24, eu não vou ler, porque é muito longa essa história, mas todo mundo conhece, eu tenho certeza. Certeza que todo mundo conhece a história do filho pródigo. Amém? Sim ou não? Lucas 15, do 11 ao 24, fala sobre a história do filho pródigo. Ele estava no melhor lugar que ele poderia estar, na casa do pai. Aí ele quis sair da mesa onde tinha abundância de paz, de alegria, ele tinha tudo. Ele era o herdeiro de tudo que ele ali tinha. Ele quis ir lá fora e experimentar aquilo que não era dele. E todo mundo sabe o que aconteceu com o filho pródigo. Ele experimentou tudo aquilo. Satanás levou ele lá no fundo do poço, que ele procurou. Mas quando ele entendeu o propósito da vida dele, quem ele era, e ele voltou para a casa do pai, o que aconteceu? O pai logo restituiu o anel no seu dedo, colocou sandália nos seus pés, fez um banquete, todo mundo se assentou novamente à mesa e festejaram, porque era um lugar onde ele não devia sair. Deus te chamou para estar no melhor lugar, na presença dele, na casa dele, e muitas das vezes nós estamos aqui e estamos olhando para cá. Amém. Se vamos bater palma para o Senhor, vamos bater mais forte em nome de Jesus, porque Deus quer você aqui, posicionado aqui,
na mesa dele, buscando a ele, ajudando os seus pastores a fazer a obra dele. Aí fora nós precisamos, o pastor sabe, a obra é, poucos são os. Muitas das vezes o pastor, queridos, eu sei, não, pastor não gosta, gente, não gosta. Não tem pastor que gosta. Se o pastor gostar e a pastora gostar, levante a mão. Eu quero ver se eles gostam. Mas eu tenho certeza que não. Não tem pastor que gosta de colocar irmão na prova. Não tem pastor que gosta. Muitas das vezes nós temos que colocar, mas não tem pastor que gosta. O pastor queria que todas as coisas andassem certinho. Porque quer ver o reino crescendo em prosperidade, alcançando o objetivo que foi chamado. Muitas das vezes tem que colocar. Aí o que acontece? Eu crio um beiço desse tamanho. Até na prova, como eu falei, você ainda está na mesa. Tem o que se fazer na prova. Quando eu estava com 17 para 18 anos, vou contar o meu testemunho para vocês. Com 17 para 18 anos, acho que as minhas filhas nunca me ouviram falando isso. Mas se o Senhor me deu oportunidade para falar nessa noite, eu vou falar. Quando eu estava com 17 para 18 anos, que eu estava naquela fase de, graças a Deus, não fui. Mas eu olhei assim, eu falei, eu acho que eu quero um pouco dessa mesa aí. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Mas quando eu estava com 17 para 18 anos, apareceu alguém para encantar os meus olhos. E aí eu dei uma desviada dos olhos do Senhor. E dei uma olhada para, opa, que legal também, né? E aí o que aconteceu? Caí em pecado. Me desviei. Me desviei não, caí em pecado. E aí, depois que você cai em pecado e o Espírito Santo vai lá e fala, opa, não é o seu lugar aí, filho pródigo. Não seja como filho pródigo, não vai na lama. E é incrível, quando você entra num pecado, se você não tomar cuidado, ele te atola até o pescoço. E aí o que aconteceu? Você tem que confessar o pecado. Querido, confesse o pecado, é a melhor coisa que pode fazer, é confessar o pecado. Eu tive que confessar o meu pecado, o meu pastor me colocou na prova, na época, ou 6 meses que não acabava nunca, mas eu estava lá na prova, sendo obediente, fazendo a vontade do Senhor. No que eu podia fazer, eu fazia. O que eu não podia, eu ficava quieto no meu lugar ouvindo. Até que foi restituído novamente. Igual o filho pródigo foi restituído. Muitas das vezes, querido, se você está passando por alguma prova, aguente firme. O seu lugar de restituição vai chegar, assim como aconteceu com o filho pródigo. Porque o seu lugar não é ali, é na mesa do Senhor, aonde há um banquete espiritual esperando por você. Deus, ele tem dons espirituais, ele tem os frutos do Senhor para cada um de nós. Está ali na mesa dele, está disponível para cada um de nós. As bênçãos do Senhor para mim e para a minha geração está aqui na mesa do Senhor. Mas eu tenho que ir lá, e não é porque eu sou bom não, é com temor que eu vou na mesa do Senhor, pelo privilégio de poder estar lá, porque Ele já fez tudo por mim. Ele já morreu no lugar, no meu lugar e no seu lugar. Amém? E esse lugar ali na mesa, quando você sai da mesa do Senhor, ou quando você conhece alguém que estava naquela mesa e saiu, aquele lugar era só seu. Está lá. A mesa não saiu do lugar, foi você que saiu dela. A mesa continua no mesmo lugar, mas você saiu dessa mesa. Foi procurar outros passos, foi dar passos largos para outro lado. Não é assim que fala? Dando os passos largos para o inferno. Infelizmente, aqueles que estão se distanciando da palavra, estão indo de passos largos para o inferno. Acho que quase ninguém fala mais sobre isso hoje, né? Que existe o céu e o inferno, e nós temos o privilégio de escolher. Eu quero o céu. Eu quero que a minha família também vá para o céu.
E eu declaro isso na sua vida também, em nome de Jesus. Mas a mesa do Senhor, ela não saiu do lugar, ela está ali. Muitas das vezes nós saímos, mas o seu lugar está lá. Eu não sei como que você está. Se você veio aqui nessa noite, ou você que está nos escutando. Se você está nos escutando porque, eu preciso dar um like, senão depois o pastor vai mandar uma mensagem. Ou você não estava assistindo, o que aconteceu? Por que você não veio no do culto de domingo? Então, para o pastor não falar nada, eu vou lá. Irmãos, o lugar na mesa é só seu. Volte o mais rápido possível. Volte a ler a palavra do Senhor. Volte a ter intimidade para o Senhor. Volte a ouvir os hinos que você ouvia, que dava alegria no seu coração, que fazia você chorar. Ontem no culto dos homens, no finalzinho, nós cantamos uma música. O Espírito Santo falou comigo. E eu acho que todo mundo conhece essa música aqui. Mais uma vez, desculpe, não sou bom de cantar, mas vou cantar um pedacinho. Se a igreja conhecer, canta comigo. É aquela, e eu declaro isso nessa noite. Essa música é bem assim, ó. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, é melhor você cantar, irmão. Depois a gente canta ela, porque eu não consigo. Amém? Queridos, e a gente cantava aquela música muitas das vezes sem violão, sem nada, mas com um agradecimento por estar no meio do povo de Deus. Só de estar no meio do povo de Deus já era motivo de grande alegria, de festa. Realmente era uma celebração. Nós estávamos ali com júbilo em agradecimento ao Senhor. Não importava qual era o dia. Olha, eu trabalho fora também. Eu sei como que é trabalhar fora. Muitas das vezes é cansativo. Deus ainda não chegou o meu tempo, vai chegar, em nome de Jesus, de poder ficar só para a obra. Não é o meu tempo, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu não murmuro nem reclamo por isso, eu continuo trabalhando. E sempre quando tenho oportunidade, eu estou abençoando a obra. Aonde nós estamos sempre fazendo a obra. Aonde Deus nos colocar, nós vamos estar fazendo a obra. Não tem problema. Eu sei que muitas das vezes é cansativo. Você chega de um dia estressante, sua cabeça está lá em cima, e aí é um dia de culto. A primeira coisa que aparece no seu lombo é: estou cansado. E aí você tem uma mesa aqui preparada que o Senhor colocou no coração dos seus pastores, para você vir e receber. Ah, não, mas hoje é só um culto de terça-feira, é um culto de ensino, não vou. Você está deixando de receber da mesa do Senhor. Não deixe o cansaço tomar aquilo que Deus quer para você. Esse lugar é para você. É para você receber a palavra do Senhor no seu coração. Aleluia. A segunda coisa que eu quero falar para vocês: somos chamados para se assentar à mesa do Rei. Aleluia. Quem foi chamado para se assentar na mesa do Rei? Quem que é? Eu e você. Lá em 2 Samuel 9, do 5 ao 7, fala sobre a história de quem? De Mefibosete. O irmão leu, né? Ele está falando ali, eu acho que ele leu essa semana sobre isso, né? Glória a Deus. Está lendo a Bíblia, é isso aí, glória a Deus. Fala sobre a história de Mefibosete. Todo mundo sabe quem que é Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonathan, aquele que Davi tinha feito o quê? Olha, se acontecer algo comigo, você cuida dos meus. Se acontecer algo com os seus, eu cuido deles. E era assim antigamente, né? Se um homem dava a sua palavra,
Querido, você podia ter certeza. Se o homem desse a sua palavra, ou uma coisa que meu pai me ensinou e eu tento levar para toda a minha vida. Enquanto eu dei a minha palavra, eu tenho que cumprir. Então tome cuidado com a palavra que você dá. Porque se você deu, você tem que cumprir. E você tem que cumprir. É a sua palavra de homem. Uma coisa que o homem tem que ter é palavra. E Davi fala que Davi falou assim, opa, ele estava tranquilo, o reino dele já estava estabelecido, o nome dele estava sendo conhecido por toda a região, todo mundo temia Davi, porque o Senhor estava com ele estava no palácio, e aí ele se lembrou, provavelmente ele estava naquele período de reflexão, da onde eu saí, para onde eu cheguei, quem esteve comigo nessa caminhada? Ele lembrou, opa, Jonathan, opa, meu compromisso para com ele. Aí ele procurou, gente, tem alguém da família de Saul, de Jonathan? Opa, tem Mefibosete, aonde que ele está? E eu tenho um compromisso com ele, aonde ele está? Lá em Lodebar. Eu fui pesquisar, eu já sabia, mas fui pesquisar mais a fundo. No mapa de Israel, Lodebar fica, quando teve as divisões da terra, vocês lembram que a meia tribo de Manassés, esqueci o nome da outra tribo, ficaram à margem do Jordão para lá, mas antes eles ficaram ali porque era o lugar onde tinha pastos, né? Ou seja, Lodebar ficava praticamente na fronteira da fronteira, podemos dizer assim, era um lugar dos esquecidos, era um lugar onde, um lugar que fica perto da fronteira aqui, Cáceres, né? O lugar mais longe de Cáceres, aquele que já fica, é ali, aquela vila bem pequenininha, era ali do Lodebar. E Lodebar era um lugar difícil de se viver. Lodebar não era um lugar tranquilo de se viver. E Mefibosete estava naquele lugar. Mefibosete, ele era filho de Jonathan. E ele estava ali. Ele não nasceu para estar naquele lugar. É igual eu e você, nós não nascemos para estar nessa mesa do inimigo. Nós não nascemos para comer nada do que o inimigo tem que dar para nós. Nós nascemos para estar na mesa do rei. E o nosso rei é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É nessa mesa que nós temos que estar. Mas ele estava lá e Davi falou, opa, venha buscar. É nessa mesa que ele tem que estar. E Davi mandou ele sair de lá de Lodebar e restituiu para ele. Tudo que era dele, tudo que era do seu pai, foi restituído para ele. Deus quer restituir aquilo que você perdeu na caminhada cristã, nessa noite. Deus quer restituir. Talvez aconteceu algo, e eu sei, queridos, eu estou há 33, 34 anos na caminhada cristã. Eu sei que de muitas vezes nessa caminhada, nós tomamos uma punhalada no coração aqui, outra ali, sentimos umas dores aqui, outras ali, por causa de alguma palavra e tal, e tudo isso que vai nos mandando uma pancada aqui, outra ali, em vez de fazer a gente correr aos pés do Senhor, vai nos afastando, eu vou me afastando daquele que pode me dar a vida eterna, que é Jesus. E aí eu fico lá em Lodebar, num lugar aonde Deus não te chamou para ficar. Não é lá que Deus te chamou para ficar. Lodebar não é o meu lugar. E vamos lá, eu vou ler para vocês. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Aniel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jona, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse, Mefibosete. E ele disse, eis-me aqui teu servo. E lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, ou seja, de benevolência, por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Ele saiu do lugar de esquecimento e foi se sentar na mesa do rei. Deus te chamou para estar do lado dele, para você ter intimidade com ele.
Ele colocou algo dentro de mim, de você, que se chama Espírito Santo. Que nós devemos ter intimidade com Ele. Temos a oportunidade de conversarmos com Ele. De falarmos: Espírito Santo, eis-me aqui. O que eu posso fazer? Queridos, Deus, não importa a idade, Deus não chamou nenhum crente para ficar sentado no banco de igreja. Deus só chama servo. Se você está na igreja, você foi chamado para servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deus não te chamou. O que acontece, infelizmente, na maioria das igrejas, é isso aqui, ó. 20%, já viu a pirâmide invertida? Ela tem que ser assim, né? Que dá sustentabilidade, né? Ela fica fixada no chão e em cima ela vai se afunilando, né? A pirâmide invertida é o contrário. O afunilamento fica embaixo. Aí você imagina para equilibrar aquilo dali. O que muitas das vezes acontece é o quê? 20% segura a igreja, 80% está ali. Vamos, me serve melhor. Pastor, prega melhor. Ô músico, canta melhor. Por que não tem mais ar-condicionado? Por que não está mais gelado? Por que não tem uma cadeira melhor? E os 20% está ali, tentando equilibrar a pirâmide. Só que Deus não quer, não foi o plano de Deus. O plano de Deus é que cada um de nós podemos servir. Podemos e devemos servir na casa dele. Até porque isso aqui se chama paredes. A igreja é eu e você. Então Deus quer usar a sua vida e a minha vida para abençoar o reino. E para não deixar que o fardo fique pesado nas costas dos seus pastores e dos líderes da igreja. É a sua vida e a minha vida que Deus quer usar. Deus quer restituir o seu lugar à mesa, irmão. Como o texto diz, Davi tomou lá de Lodebar, Mefibosete. Ele estava longe para ser restituído. Lodebar é um lugar de esquecimento. O que nessa caminhada você tem esquecido? Tem esquecido que você é o filho de Deus? E que Deus é o seu pai? Tem esquecido que Deus te chamou para ser servo? Deus te chamou para ser mordomo? E a palavra mordomo, mordomia, vem aquele que serve. Aquele que foi chamado para servir. A mesa do Senhor está no mesmo lugar. E Ele está te chamando para se assentar na mesa do Rei. Não fuja do seu lugar. Deus te chamou. Cumpra o seu chamado. Ninguém falou que vai ser fácil o seu chamado. Eu tenho certeza que se o pastor pudesse, ele escolheria qualquer outra profissão. Mas Deus o chamou para conduzir um rebanho. E é com lágrima, é com dificuldade, ele vai cumprir. Porque Deus o chamou. E a terceira e última coisa, para que eu possa concluir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Jesus está ansioso em ter você à mesa. Lá em Lucas 22, 24, 16, fala assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos assentaram-se à mesa e disse-lhe: desejai ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. A palavra do Senhor deixa bem claro. Deus, Ele falou assim, olha, eu estava ansioso em estar nessa mesa com você. E Ele continua, queridos. E Ele continua. No mesmo lugar, ansioso para que você volte ao seu lugar onde você não devia ter saído. Na mesa do Senhor há banquetes, há muitas coisas espirituais que nós podemos pegar para que o reino dele se estabeleça,
para que o reino dele cresça, para que a obra dele continue sendo feita. Só que ele está lá, ansioso. Tiago, eu estou ansioso por você, venha. Roberta, Adna, eu estou ansiosa por você, cadê vocês? Jesus está ansioso a ter cada um de nós à mesa. E muitas das vezes nós estamos caminhando para outra mesa, longe dos caminhos do Senhor. Não importa aonde você vá, se você está servindo aqui, ou se você está no serviço, ou se você está na sua casa, aonde você vai, você tem que servir. Sirva com alegria, faça, mostre que ali você é o reino de Deus naquele lugar. A sua vida tem que ser o reino de Deus, para que as pessoas falem, opa, eu quero comer um pouco dessa água, e da onde que dá essa água, da onde que dá esse fruto, é lá na mesa do Senhor, eu quero também, me mostre aonde está, opa, é ali, ó, na geração eleita, vamos lá comigo servir lá? Vamos lá, você vai ter tanto de banquete que tem lá, para Deus abençoar a sua vida. Só que muitas das vezes, meu irmão, o que nós somos menos é crente fora das quatro paredes. Eu sou o agente 007 do Senhor. Bem secreto. Secretozinho. Ninguém sabe. Os meus vizinhos, então, muito menos. Eu não consigo ser bênção na vida dos meus vizinhos. E Deus está falando. O tempo do Senhor está chegando. Nós precisamos. E Ele está ansioso. Deus, Ele está ansioso. A palavra do Senhor fala, olha, se vocês não clamarem, os anjos queriam essa missão. Essa missão é de vocês. Mas se vocês não clamarem, até as pedras clamarão. O Senhor está chamando ansiosamente cada um de nós para cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Marche, igreja. Marche, igreja. Cumpra o seu papel. Sente-se novamente na mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Não deixe Satanás roubar aquilo que Deus já te deu. Daquilo que Deus já conquistou para mim e para você na cruz. Não deixe Satanás roubar. Volte a ter aquele temor que você tinha. Aquele temor que estava no seu coração. Aquele temor de falar, o meu melhor lugar é estar na casa de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar a minha pregação.